Olá, mais uma vez estou aqui para continuar a leitura do livro Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. Então, vamos continuar a nossa leitura. Vai ser o terceiro episódio, então, que você possa estar acompanhando aí, episódio por episódio, vamos trazer para vocês a leitura de hoje. Então, essa leitura tem como tema, né, que é o tópico 3, ele tem como tema a realidade da lei. A realidade da lei. E assim ele começa a expor. C.S. Lewis. Volto agora ao que disse no final do primeiro capítulo. Que a raça humana tem duas características curiosas. Em primeiro lugar, que os homens são assombrados pela ideia de um padrão de comportamento que se sentem obrigados a pôr em prática, o qual se poderia chamar de conduta leal, decência, moralidade ou lei natural. Em segundo lugar, que eles não o põem em prática. Alguns de vocês podem se perguntar por que razão chamei de curioso isso que pode lhes parecer a coisa mais natural do mundo. Em especial, talvez vocês me tenham achado muito duro com a humanidade. Afinal de contas, aquilo que chamei de transgressão da lei, do certo e do errado, ou da lei natural, significa que somente ninguém é perfeito. E por que, ó céus, esperaria eu o contrário? Essa seria uma boa resposta se tudo que eu pretendesse fosse medir numa balança, a culpa exata que cabe a cada um de nós por não termos portado como queremos que os outros se portem. Não é essa, porém, a tarefa que me propus. Nesta investigação, não estou preocupado com a culpa. Estou tentando descobrir a verdade. Desse ponto de vista, a própria ideia de imperfeição, de algo que não é o que deveria ser, tem suas consequências. Se considerarmos um ente como uma pedra ou uma árvore, ele é o que é e não há sentido em dizer que deveria ser de outro jeito. É claro que podemos dizer que a pedra tem a forma errada, se pretendermos usá-la para uma construção, ou que uma árvore não é boa porque não faz sombra o suficiente. Porém, isso significa tão somente que a pedra ou a árvore não se prestam ao uso que queremos fazer delas. Não as culpamos de terem tais ou quais características, a não ser como piada. Temos consequência de que, dado um determinado clima e tipo de solo, a árvore não poderia ser em nada diferente do que é. A árvore que, de nosso ponto de vista, chamamos de má, obedece às leis de sua natureza, tanto quanto a que chamamos de boa. Pois bem, vocês veem onde quero chegar? E que o que nós costumamos chamar de leis naturais, o modo pelo qual o clima age sobre a planta, por exemplo, não são leis no sentido estrito da palavra. Essa é só uma maneira de dizer. Quando afirmamos que uma pedra obedece à lei da gravidade, isso não é por acaso. O mesmo que dizer que essa lei significa apenas o que a pedra sempre faz?
Não pensamos realmente que a pedra, quando ela é solta, subitamente se lembra de que tem o dever de cair. Tudo o que queremos dizer é que ela, de fato, cai. Em outras palavras, não podemos ter certeza de que exista algo superior aos fatos, mesmo uma lei que determine que deve acontecer e que seja diferente do que efetivamente acontece. As leis da natureza, quando aplicadas às árvores ou às pedras, podem significar apenas o que a natureza efetivamente faz. Mas, se nos voltarmos para a lei da natureza humana, ou lei da boa conduta, a história é diferente, ou a história é outra. É o ponto pacífico que ela não significa o que os seres humanos efetivamente fazem, já que, como eu disse antes, muitos deles não obedecem em absoluto a essa lei, e nenhum deles a observa integralmente. A lei da gravidade nos diz o que a pedra faz quando cai. Já a lei da natureza humana nos diz o que os seres humanos deveriam fazer e não fazem. Ou seja, quando tratamos de seres humanos, existe algo além e acima dos fatos. Existem os fatos como os homens se comportam e também uma outra coisa, como eles deveriam se comportar. Não obstante a isso, no resto do universo, não há necessidade de outra coisa que não os fatos. Elétrons e moléculas comportam-se de determinada maneira, e isso discorre em certos resultados, e talvez o assunto pare aí. Os homens, no entanto, comportam-se de determinada maneira, e o assunto não para aí, já que estamos sempre conscientes de que o comportamento deles deveria ser bem diferente do que normalmente é ou do que sempre é. E ao pensar dessa forma, isto é tão singular que ficamos tentados a nos enganar com falsas explicações. Podemos, por exemplo, afirmar que quando você diz que um homem não deveria fazer o que faz ou o que fez, quer dizer a mesma coisa quando assevera que a pedra não tem a forma, que a pedra tem a forma errada. Ou seja, que a atitude dele é inconveniente para você. Mas isso é simplesmente falso. Um homem que chega primeiro no trem e ocupa um bom assento é tão inconveniente quanto um homem que tira a minha mala do assento e o ocupa sorrateiramente quando estou de costas. Porém, não culpo o primeiro homem, mas culpo o segundo. Não fico bravo, exceto talvez por um breve momento, até recuperar a razão. Com uma pessoa que por acidente me faz tropeçar, mas fico bravo com alguém que tenta me fazer tropeçar de propósito, mesmo que não consiga. Porém, foi a primeira pessoa que efetivamente me machucou, e não a segunda. Às vezes, o comportamento que eu julgo mal, não é inconveniente para mim de modo algum. Muito pelo contrário. Na guerra, cada um dos lados beligerantes achara muito útil um traidor do lado oposto. Porém, apesar de usá-lo e de recompensá-lo pelos serviços prestados, o considerará um verme em forma humana. Assim, não podemos dizer que o que chamamos de boa conduta alheia é simplesmente a conduta que nos é útil.
E quanto à nossa boa conduta, parece-me óbvio que não se trata da que nos traz vantagens. Trata-se, isto sim, de ficar contente com 30 centavos de libras quando poderíamos ter ganho a 3 libras. De fazer o dever de casa honestamente quando poderíamos copiar o do vizinho. De respeitar uma moça quando gostaríamos de ir para a cama com ela. De nos afastar de um posto perigoso quando poderíamos escapar para um lugar mais seguro. De manter a palavra quando preferíamos faltar com ela. De falar a verdade mesmo que assim pareçamos idiotas perante os outros. E dentro dessas realidades, certas pessoas dizem que, apesar de a boa conduta não ser o que traz vantagens para pessoas individualmente, pode significar o que traz vantagens para a humanidade como um todo. E, portanto, a coisa não seria tão misteriosa. Os seres humanos, no fim das contas, possuem algum bom senso. Percebem que a segurança e a felicidade só são possíveis numa sociedade em que cada qual age com lealdade. E é por perceber isso que tentam conduzir-se com decência. Ora, é perfeitamente verdadeira a ideia de que a segurança e a felicidade só podem vir quando os indivíduos, as classes sociais e os países são honestos, justos e bons uns com os outros. E uma das verdades mais importantes do mundo, ela só não consegue explicar porque temos tais e tais sentimentos diante do certo e do errado. Se eu perguntar, por que devo ser altruísta? E você responder, porque isso é bom para a sociedade, poderei retrucar. Por que devo me importar com o que é bom para a sociedade, se isso não me traz vantagens pessoais? Ao que você terá de responder, porque você deve ser altruísta. O que nos leva de volta ao ponto de partida. O que você diz é verdade, mas não nos faz avançar. Se um homem pergunta o motivo de se jogar futebol, de nada adianta responder que é fazer gols, pois tentar fazer gols é o próprio jogo e não o motivo pelo qual o jogamos. No final, estamos dizendo somente que o futebol é futebol. O que é verdade, mas não precisa ser dito. Da mesma forma, se uma pessoa pergunta o motivo de se agir com decência, não vale a pena responder para o bem da sociedade, pois tentar beneficiar a sociedade, ou em outras palavras, ser altruísta, pois sociedade, no fim das contas, significa apenas as outras pessoas. É um dos elementos da decência. Tudo o que se estará dizendo é que uma conduta decente é uma conduta decente. Teríamos dito a mesma coisa se tivéssemos parado na declaração de que as pessoas devem ser altruístas. E é nesse ponto que eu paro. Os homens devem ser altruístas, devem ser justos. Não que os homens sejam altruístas ou gostam de sê-lo, mas que devem sê-lo. A lei moral ou a lei da natureza humana não é simplesmente um fato a respeito do comportamento humano, como a lei da gravidade é ou pode ser simplesmente um fato a respeito do comportamento dos objetos pesados. Por outro lado,
não é mera fantasia, pois não conseguimos nos desvencilhar dessa ideia. Se conseguíssemos, a maior parte das coisas que dizemos sobre os homens seria absurda. Ela também, a lei da moralidade, da natureza humana, não é uma simples declaração de como gostaríamos que os homens se comportassem para a nossa convivência ou conveniência, pois o comportamento que taxamos de mal ou injusto nem sempre é inconveniente e muitas vezes é exatamente o contrário. Consequentemente, essa regra do certo e do errado, ou a lei da natureza humana, ou como quer que você queira chamá-la, deve ser uma verdade. Uma coisa que existe realmente e não uma invenção humana. E, no entanto, não é um fato no mesmo sentido em que o comportamento efetivo das pessoas é um fato. Começa a ficar claro que teremos que admitir a existência de mais de um plano de realidade. E que neste caso, em particular, existe algo que está além e acima dos fatos comuns do comportamento humano. Algo que, no entanto, é perfeitamente real. Uma lei verdadeira que nenhum de nós elaborou, mas que nos sentimos obrigados a cumprir. Esta foi a leitura de hoje, terceiro episódio. Então eu agradeço a você por estar acompanhando os episódios da leitura do livro Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. Até a próxima leitura, o próximo episódio, o próximo vídeo. Deus abençoe.